Olá, pessoal, chegamos na parte 4 da nossa aula. Agora vamos falar sobre valor presente líquido e TIR. Bom, lembrando do enunciado do nosso exercício, a letra A pede para analisar a viabilidade do projeto por meio do período de payback, período de payback descontado, VPL e TIR, considerando uma taxa, uma TMA, taxa mínima de atratividade de 12,25% ao ano. Então vamos lá. Para relembrar também, temos aqui o resultado do fluxo de caixa já estruturado, já montado com base naquele enunciado e a forma como nós organizamos esses resultados para facilitar os cálculos seguintes. O livro utilizado como referência é o livro do Gitman, Princípios de Administração Financeira, capítulo 9, onde trata das técnicas de orçamento de capital. Bom, valor presente líquido. Agora que vocês já aprenderam sobre o período de payback descontado, vai ficar mais simples aprender sobre o valor presente líquido. Por quê? Porque ele é a soma dos fluxos de caixa a valor presente. Esses fluxos de caixa a valor presente vocês aprenderam a calcular no período de payback descontado. Então, é o fluxo de caixa do ano 1 mais a taxa elevada a 1, fluxo de caixa do ano 2, 1 mais a taxa elevada a 2 e assim sucessivamente. Menos o quê? Menos o investimento inicial. Fluxo de caixa zero aqui, valor do investimento inicial. O I é a nossa taxa mínima de atratividade e o T é o período de tempo. Os nossos dados agora, vamos calcular o valor presente líquido. Nós temos aqui a fórmula para relembrar, né, quais são os elementos que compõem essa fórmula e a taxa mínima de atratividade considerada, que é 12,25%. Os dados, os resultados do nosso fluxo de caixa, do ano 1 ao ano 4 e considerando no ano 0 o investimento inicial. Então, vamos estruturar a nossa fórmula. Temos aqui a fórmula já toda estruturada. Nessa fórmula, nós temos o que? O fluxo de caixa do ano 1 de 29.400 dividido pelo quê? A valor presente, né? 1 mais a taxa elevada a 1. 31.400, 1 mais a taxa elevada a 2 e assim sucessivamente. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o somatório dos fluxos de caixa, todos trazidos a valor presente, menos o que? O investimento inicial, fluxo de caixa zero, investimento inicial de 134 mil. Então, eu quero saber se esses resultados que essa empresa tem como projeção, né, ao longo aí dos próximos 4 anos, se eles são suficientes para cobrir esse investimento inicial e ainda remunerar a essa taxa considerada mínima aqui de 12,25. Bom, o VPL ele foi de 20.420,42. Isso demonstra que esses valores aqui, na verdade, gerados no fluxo de caixa, eles são suficientes para cobrir o investimento inicial e remunerar a taxa mínima de atratividade. Alguém deve estar pensando assim, mas professora, é muito complicado fazer esse monte de conta na mão. Tem uma forma mais simples, né? Não tem como usar a calculadora? Tem, lógico que tem, e isso vai facilitar muito a sua vida. Então vamos lá, vamos ao passo a passo do uso da calculadora financeira. Temos aqui a calculadora, lembrando que nós precisamos, né, depois de ligar a calculadora, nós precisamos limpar a memória dessa calculadora para inserir os dados, né, os dados que nós vamos utilizar. Então, vamos começar. Depois de feito isso, você vai começar a inserir o primeiro dado, que é o quê? O investimento inicial de 134 mil. Como que você vai fazer isso? Você vai colocar 134 mil, vai digitar, vai colocar o CHS para indicar, né, que esse valor é o investimento inicial, é a saída aí do recurso, e vai fazer o quê? Vai clicar na tecla G, CF0. Você vai observar que tem escrito em azul aí CF0, significa que você está dizendo para a sua calculadora qual que é o investimento inicial. Na sequência, o que nós vamos fazer? Nós vamos inserir os saldos do fluxo de caixa do ano 1 ao ano 4. Para isso, você vai digitar o valor, 29.400, por exemplo, do ano 1. Você vai clicar na tecla G, CFJ, ou seja, você vai incluir cada um desses dados seguindo esse mesmo procedimento. Dessa
forma, então, você tem aqui os valores de 134.000 que você inseriu lá no início com o GCF0 e aí na sequência você inseriu 29.400 GCFJ, que é a entrada 1 de caixa, 31.400, 34.400, tudo com o mesmo comando, GCFJ, GCFJ, até que você, por último, informa qual que é a taxa, que é de 12,25 e pede a calculadora para calcular para você o FNPV. Ela vai te retornar o valor presente líquido de 20.420,42 como o valor que nós encontramos anteriormente no cálculo com o uso da fórmula. Eu sempre gosto de apresentar a fórmula e pedir para que o estudante utilize a fórmula, que ele faça uso dela para poder fazer pelo menos um cálculo, porque ao utilizar a fórmula você compreende de uma maneira melhor o que você está fazendo, que tipo de cálculo que você está fazendo. Isso facilita muito a interpretação do resultado. E falando em interpretação do resultado, né, vamos pensar nessa interpretação, né? O que significa um VPL de 20.420,42? Os resultados, então, do valor presente líquido, nós vamos ter alguns critérios de decisão. Se o VPL for maior que zero, o projeto deverá ser aceito. Menor, o projeto deverá ser rejeitado. Bom, importante aqui lembrar que o seguinte, quando nós calculamos o valor presente líquido, nós levamos vários fatores em consideração. Primeira coisa, nós utilizamos o saldo final do caixa, ou seja, foi descontado todos os custos, todas as despesas. Nós estamos considerando não o faturamento da empresa, nós estamos considerando o resultado final, após pagar todas as despesas. Além disso, nós estamos avaliando, né, com esse resultado aí do VPL, se esse projeto, né, se ele consegue pagar ao investidor a taxa desejada, ou seja, se ele cobre, no nosso caso aqui, nós utilizamos o 12,25. Nós olhamos também se é possível recuperar o investimento inicial. Então, o VPL ele traz como informação a capacidade da empresa de operar, cobrir todos os seus custos e as suas despesas, remunerar a uma taxa mínima desejada, recuperar o investimento inicial e ainda verificar se sobra algum valor acima de zero. No nosso caso, o que nós temos? Um VPL acima, né? Um VPL acima de zero, de 20.000, acima de 20.000, portanto, por esse critério, o projeto é considerado viável. Agora falta analisar a taxa interna de retorno. Nós queremos saber se aqueles saldos encontrados lá do fluxo de caixa, que taxa que eles representam. Bom, a TIR, então, é uma taxa de desconto que iguala o VPL ao valor do investimento inicial. Bom, então, para fazer o cálculo, se eu fosse fazer esse cálculo na mão, o que eu teria que fazer? Onde está VPL? Colocar um valor igual a zero. E a partir daí, fazer o quê? Fazer simulações. Eu teria que testar diferentes taxas de desconto, diferentes TMAs e identificar aquela que torna o meu VPL igual a zero. Para isso, o que nós vamos fazer? Vamos continuar com o uso da calculadora financeira. Por quê? Porque por tentativa e erro, nós ficaríamos muito tempo aqui tentando diferentes taxas, fazendo os cálculos matemáticos e tentando achar os valores. Na calculadora financeira, em 2 cliques, nós conseguimos resolver e encontrar a taxa interna de retorno. Olha, você já inseriu os dados na calculadora financeira para calcular o VPL. Então não apague, né? Muitos estudantes vão e apagam e tem que começar tudo de novo. Deixe esses valores aí na memória e agora você só vai apertar uma tecla adicional. Então, após todos os dados inseridos na calculadora financeira, o que nós vamos fazer? Apertar a tecla F e RR. E aí ela vai retornar para nós, então, a TIR, a taxa interna de retorno do projeto. Esse projeto, com esses resultados que nós temos aí de 29.000, 31.400, 125.000, né? Ele remunera, ele traz uma taxa de retorno de 17,72%. Como que nós analisamos o resultado da taxa interna de retorno? Como que qual critério, né, nós utilizamos para, de posse desse dado, falar se o projeto é viável ou não?
Nesse caso, então, o critério será o seguinte: se a TIR for maior que a TMA, o projeto deverá ser aceito. Se for menor, o projeto deverá ser rejeitado. Nesse caso aqui, o empresário exigiu como taxa mínima 12,25%. Foi o que nós consideramos nesses cálculos. Como nós encontramos uma TIR de 17,72, nós temos que o projeto pode ser considerado viável, porque a taxa que seus resultados retornam, a taxa que o resultado do projeto oferece supera a taxa mínima considerada pelo empreendedor, pelo investidor desse projeto. Quero aqui demonstrar graficamente como que é a apresentação do VPL e da TIR. Nós temos aqui, olha, a TIR nesse pontinho vermelho com a taxa de 17,72 que torna o nosso VPL exatamente igual a zero. Então, reforçando mais uma vez, a TIR é uma taxa que torna o valor presente dos fluxos de caixa igual ao investimento inicial. Para avaliar se o projeto é viável, nós aprendemos o período de payback, nós aprendemos VPL e TIR. Com base no exercício que nós fizemos, uma técnica reforçou a outra, ou seja, o período de payback ele demonstrou que o projeto era viável, a TIR demonstrou que o projeto era viável, nós acabamos de ver, e o valor presente líquido também. Mas tem situações em que os resultados podem ser conflitantes. E aí nós temos que saber qual critério seria o mais confiável para definir a viabilidade ou não do projeto. Vamos supor uma situação em que a TIR seja diferente do VPL, em que o VPL dê que o projeto é viável, mas a TIR dê uma resposta contrária. Como que você vai proceder? O que você vai fazer? Bom, nesses casos conflitantes, o VPL é considerado uma técnica melhor, né? Com bases puramente teóricas, nós temos aqui situações em que a TIR ela pode oscilar se nós tivermos modelos, né? Nós tivermos projetos de viabilidade com fluxos de caixa não convencionais e também porque a taxa, muitas vezes, né, você fala uma taxa de 10%, por exemplo, mas 10% sobre qual valor? E aí, o VPL ele já te traz uma noção mais clara de qual o valor gerado por aquele projeto. Então, quando houver conflito, utilize o VPL como a técnica principal, como a técnica que irá definir a viabilidade do projeto. Lembro que lá no enunciado do nosso exercício nós tínhamos a letra B, nós resolvemos a letra A. Olha só, nós respondemos qual o valor do período de payback, nós respondemos qual que é o VPL, qual que é a TI e avaliamos a viabilidade do projeto e chegamos que ele é viável. No entanto, foi pedido na letra B para simularmos com outras taxas. A 12,25 o projeto foi viável, mas e a outras taxas? Até que ponto, né, que esse projeto pode ser considerado viável ou até quais taxas, né, o empresário ele pode ali ainda pensar em implementar esse projeto. Por isso, nós vamos simular com diferentes taxas, 15, 17, 18, 19 e 20%. Aí você vai se perguntar, falar, nossa, vou ter que refazer todos aqueles cálculos novamente? É mais fácil do que você imagina. O que você vai fazer? Você vai unicamente, lembra que eu falei para não apagar os dados da memória da calculadora? Então, é fundamental não apagar, inserir de forma correta e aí aguardar os próximos cálculos. Inseridos os dados, você vai fazer o que? Somente trocar a taxa. Então, coloque 15 e peça novamente para calcular o valor presente líquido. Coloque 17,73 e peça novamente para calcular o valor presente líquido. Com base nisso, você vai fazer simulações considerando as diferentes taxas. Aqui eu fiz todas para você observar o resultado, para que você possa fazer aí na sua calculadora, né, com todos os resultados aqui solicitados no enunciado desse exercício.
em que nós encontramos a taxa interna de retorno de 17,72 e que nós testamos diferentes TMAs para verificar a viabilidade do projeto, né? E aí, logicamente, quando nós colocamos a taxa de 17,73, nós temos aqui, né, quando colocamos aqui a TMA, né, de 17,73, o VPL vai ser igual a zero, que é o princípio fundamental do cálculo da taxa interna de retorno. Se esse empresário esperar ganhar acima de 17,72, aí 73 arredondando por cento, acima disso, o que vai acontecer? O projeto não vai ser viável. Esse projeto retorna no máximo esse percentual dos 17,73. Até esse limite, o projeto é considerado viável. Então, o que nós temos aqui? Quanto maior for essa expectativa, né, de ganho do empresário em relação ao seu negócio, obviamente, né, quanto maior for esse percentual, menores são as chances desse projeto ser considerado viável por meio dessas técnicas. Por isso que nós temos muito em situações como a atual, em que a nossa Selic ela está muito elevada e acima dos 2 dígitos, em 12,25%, um menor investimento por parte dos empresários. O investimento ele acontece porque é mais atrativo muitas vezes manter o capital aplicado no mercado financeiro. Aqui eu voltei com o gráfico do VPL para vocês observarem que quando a TIR é de 17,72 é quando o VPL se iguala a zero, como foi apresentado anteriormente. Além disso, vamos apresentar nesse gráfico outras taxas, por exemplo, a taxa de 12,25%. Supondo uma TMA de 12,25%, nós fizemos o cálculo e encontramos que para essa situação, nós temos um VPL de 20.420, ou seja, a essa taxa, o projeto ele consegue pagar seus custos e despesas, remunerar a taxa de 12,25 e ainda gerar um valor de 20.420. Aí, se o empresário tivesse como objetivo, como expectativa, ganhar mais que isso, né? Ganhar, por exemplo, 19%. Se esse empresário tivesse como expectativa nesse negócio ganhar 19%, qual o resultado que nós temos, né? Nós já calculamos ali o VPL, mas vamos ver isso graficamente. Olha, nesse caso, o que vai acontecer? Nós vamos ter um VPL negativo, ou seja, com aqueles resultados que vocês encontraram lá, que nós fizemos no exercício dos fluxos de caixa, aqueles resultados encontrados, eles não são suficientes para cobrir todos os custos e despesas. Nós vimos que eles pagam sim, todos os custos e despesas, mas aquele capital não é suficiente para remunerar uma taxa de 19%. Ele é suficiente, então, para cobrir custos e despesas, ele recupera, né, o investimento inicial. Se nós somarmos lá, nós vamos ver que ele paga, sim, o investimento inicial. No entanto, ele não consegue oferecer uma remuneração de 19%. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido a fazer uso dessas técnicas. Espero vocês em outros encontros, em outras aulas. Até lá!